Olá, pessoas. Bom, voltamos aqui, matemática com tio Phil. Eu vim para ajudar uma aluna que me mandou uma pergunta no Insta, pelo Insta, né? Pelo um DM pelo Insta. E aí ela me perguntou sobre uma questão da FUVEST, FUVEST 2007. Então vamos dar uma olhada, vamos ver qual que é essa questão. Bom, a questão diz assim: a soma e o produto das raízes da equação de segundo grau 4m mais 3n vezes x elevado a zero, x elevado ao quadrado menos 5nx mais m menos 2 igual a zero vale, respectivamente, 5/8 e 3/32, né? Então, m mais n é igual a quanto? Então, ele dá essa equação do segundo grau para gente. E uma coisa que eu já vou até adiantar aqui, e ele fala que isso é uma equação de segundo grau, então, com certeza, o A é diferente de zero. Então, o enunciado já garante que isso daqui é uma equação de segundo grau. Então, vamos lembrar que toda equação de segundo grau tem essa cara aqui. Opa, não precisa do parênteses, não sei porque eu desenhei esse parênteses aqui, né? Então, toda equação de segundo grau fica um ax quadrado mais um bx mais c. Essa equação tem que estar igualada a alguma coisa, igual a zero. Então, a definição de equação de segundo grau fala que esses coeficientes são reais, ok? Pelo menos até boa parte do ensino médio, os coeficientes são reais e que, obrigatoriamente, se isso é uma equação de segundo grau, o A é diferente de zero. Isso está implícito na questão, tudo bem? Porque ele fala que isso é, com certeza, uma equação de segundo grau. Se ele falava só, dada a equação, e aí daria essa equação, sem falar, sem garantir que fosse o segundo grau, você precisaria analisar para quais valores isso seria uma equação de segundo grau ou uma equação de primeiro grau. Tudo bem? Ou uma constante, né? Mas nesse caso, a FUVEST pegou mais leve. Ela já afirma que isso é uma equação de segundo grau com esses coeficientes. Eu deixei já aqui separado, como ele já dá a dica, né? Aqui ele já fala o caminho da solução, soma e produto das raízes. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu, Marcelo, eu não gosto de usar muito soma, soma e produto, porque é o seguinte, nem sempre soma e produto a gente consegue resolver todas as equações de segundo grau, tá? Existem equações de segundo grau e a gente não vai conseguir resolver por soma e produto. Isso é muito importante, tá ok? Então, existem equações de segundo grau que a gente não consegue resolver por soma e produto. Às vezes no colégio o professor faz até o mais fácil, mais simples ali, equações fáceis, simples, que você resolve batendo o olho na equação, você já sabe quanto que é o x1 e x2. Só que nem toda equação de segundo grau a resolução sai por soma e produto. Por isso que eu, Marcelo, prefiro fazer por Bhaskara. E se você treina Bhaskara, você consegue fazer bem rápido, tá? É uma questão de treino, mas eu prefiro resolver todas as equações de segundo grau, né? Quando necessário, por Bhaskara. Quando eu não resolvo por Bhaskara? Quando eu vejo que dá para fatorar. Quando for, principalmente um trinômio do segundo, um trinômio do quadrado perfeito, né? Com experiência você consegue fatorar ela bem rápida, ou diferenças de dois quadrados, né? Uma equação de segundo grau incompleta, em que ela seja uma diferença de dois quadrados. Então você olha, fatora e já resolve. Agora, uma equação de segundo grau completa, que não seja
que não seja um trinômio do quadrado perfeito, né? Uma equação de segundo grau que seja uma equação igual ao famoso teorema fundamental da álgebra, em que isso daqui normalmente não é um quadrado perfeito, né? Para quem não lembra, esse daqui é o famoso teorema fundamental da álgebra. Um pensamento muito raso vai falar: ah, então um trinômio do quadrado perfeito, eu não posso escrever ele como o teorema fundamental da álgebra? Pode. Eu estou falando das equações que a gente escreve, equações de segundo grau, que a gente escreve o teorema fundamental da álgebra, e que não são um trinômio do quadrado perfeito. É isso que eu quis dizer. Talvez eu não fui muito claro também. Mas vamos lá, vamos resolver logo a questão. Eu já adiantei algumas coisas aqui, né? Então, ele deu essa equação aqui para gente, e nessa equação, ele fala que por soma e produto, né? Ele fala para gente que a soma e o produto das raízes é 5 oitavos e 3/32. Então, o que eu posso falar aqui? Aqui, então, eu posso falar que x1 mais x2, a soma das raízes é 5 oitavos, e que o produto das raízes, x1 vezes x2, aqui, cuidado, aqui ele já fala, né, que é 5 oitavos, e o produto das raízes é 3/32. Tudo bem? Ainda usando essa expressão, eu posso falar, vamos lembrar, né, que o coeficiente do x é o b. E cuidado, o coeficiente do x não é 5n, é menos 5n. Então, portanto, né, esses 3 pontinhos querem dizer portanto, eu posso falar que menos 5n sobre o a, que é o coeficiente do x quadrado, sobre 4m mais 3n. Bom, então, daqui eu tiro a seguinte expressão: 5n sobre 4m mais 3n igual a 5 oitavos. Multiplicando em cruz, isso vai ficar assim: 40n, 8 vezes 5n, igual a 5, que multiplica 4n mais 3n. Então, eu posso falar que nós vamos ter 40n igual a 20m mais 15n. Mas como se chegou nisso? A propriedade distributiva, né? Então, 5 vezes 4m, 5 vezes 3n. Ainda dessa expressão, eu posso chegar na seguinte equação: 20m menos 15n, 15 não,
Eu vou colocar aqui menos 25n igual a zero. Como o pessoal gosta de falar, eu deixei tudo que é incógnito de um lado, do outro lado eu deixei o que é número. No caso, vai ficar 15 menos 40, né? Por isso que dá menos 25n. Eu vou falar que isso daqui é a nossa equação. Aí depois, ele fala que o produto, já tinha até um 3 aqui perdido, mas vamos escrever passo a passo, né? Ele fala que o produto é o produto é 3 por 32 avos. Então, dessa informação, eu chego à conclusão, portanto, que C m menos 2 dividido por A, 4m mais 3n, vai ser igual a 3/32 avos. Então, vamos colocar aqui, vou até deixar de cor diferente, justamente para saber o que vai ser equação 1, e que no final, depois, eu vou chamar de equação 2, tá? Então, apenas para que, na hora que você for estudar, você diferenciar um do outro. 3 sobre 32 avos, multiplicando isso em cruz, 32m menos 64 igual a 12m mais 9n. Nesse momento, eu estou imaginando um monte de aluno perguntando: meu Deus, de onde ele tirou tudo isso? É aquele momento que vem a aula do professor e fala: não, tá bom, vai, eu vou fazer passo a passo. Olha só, a gente, como estou comparando essas duas equações, essas duas frações, eu posso multiplicar, né, o famoso multiplicar em cruz. Então, aqui vai ficar 32 que multiplica m menos 2 tem que ser igual a 3 vezes 4m mais 3n. Então, daqui ainda temos 32m menos 64 igual a 12m mais 9n. Então, o que nós fizemos? De novo, a distributiva. 32 vezes m, 32m. 32 vezes menos 2, menos 64. Aí depois, 3 vezes 4m, 12m. 3 vezes 3n, 9n. Ainda dessa equação, né? Tudo que é incógnita de um lado, o que é número do outro. Então, aqui vai ficar 32m menos 12n. Esse 12 não ficou lá, essas coisas. 12m menos 9n igual a 64. Por fim, a equação vai ficar 20m menos 9n igual a 64. Equação 2. Então, aqui nós tínhamos a equação 1, e aqui agora nós temos
a equação 2. E é nesse momento, no meio da aula, que a gente lembra para vocês, pessoal, dá uma compartilhada, né? Compartilha, mande suas dúvidas, suas perguntas, é, dá aquela curtida no vídeo, não custa nada e ajuda, fortalece o nosso canal. E aí a gente vai trazendo mais questões legais, né? Eu tenho um projeto de trazer questões, questões referentes a Olimpíadas também, de vez em quando trazer algumas Olimpíadas matemática, de vez em quando trazer e sempre trazer questões de vestibular, questões do Enem, para a gente estar tirando as dúvidas e estar dando aquele apoio, aquele suporte para que você aprenda matemática, para que você consiga se dar bem aí no ensino fundamental, no ensino médio, beleza? Então, não esquece de compartilhar e de curtir aí o nosso canal, dar aquela força. Bom, depois desse momento merchan, digamos assim, o que eu fiz? As duas equações que eu cheguei aqui, eu já separei, já deixei separadinho aqui do lado, para ficar um pouco mais organizado e a gente entender o seguinte: Marcelo, de onde você tirou a ideia de montar esse sisteminha? Simples. Eu tenho duas incógnitas e duas equações. Com duas incógnitas e duas equações, para achar o valor de uma delas, eu acabei montando esse sistema. Eu vou isolar um dos valores, acho, depois eu vejo qual que é a equação mais simples e substituo. Então, essa aqui era a nossa equação 1, né? E essa aqui, a nossa equação 2. Tudo bem? Então, para não ficar poluído, fazer aquela magiquinha legal, trazer ela aqui para baixo. Bom, isso cabe uma outra aula, falar métodos de resolução de sistema. Para quem lembra, eu vou resolver isso daqui pelo método da adição, beleza? Eu acho que a conta fica mais fácil pelo método da adição. Tem vários métodos, isso aí cabe uma outra aula, aí a gente pode num outro momento, falar mais sobre o método da adição, beleza? O método da adição, o método da substituição, mostrar para vocês todos os métodos, os possíveis métodos de resolução de sistemas lineares. Mas por aqui, nesse momento, eu vou fazer pelo método da adição. Eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar a linha de cima por menos 1. Por que menos 1? Olha só, se eu multiplico essa linha toda por menos 1, isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 20m mais 25n igual a zero. Zero é nulo, né? Zero nunca é positivo nem negativo. Zero é zero, zero é nulo. Então, vou deixar zero mesmo. A equação de baixo vai ficar 20m menos 9n igual a zero. Opa, foi mal. Nem tudo aqui é zero nessa vida. Igual a 64. O método de adição é isso. Eu escolho em uma das equações, né, um número para multiplicar ou para dividir, de forma que eu deixe uma equação com sinal oposto à outra. De forma que, quando eu somar
a primeira com a segunda equação, uma das incógnitas zere, e eu fico só com uma incógnita. Aí resolvo aquela incógnita, depois o valor que eu acho, substituo, acho o valor da outra incógnita. Nesse caso aqui, menos 20 mais 20 dá zero. Então, menos 20m mais 20m, zero. 25 menos 9, 16. 16n igual a 64. A gente já sabe aqui que n igual a 4. Putz, que lindo. Já tenho o valor de n. O método mais formalzão e tal, que a gente fala é assim, vamos chamar isso daqui de equação 3. Aí, naquela maneira formal, uma segunda fase fica até elegante você escrever assim. Vamos lá, com a formalidade matemática. Substituindo. Muita seriedade. Substituindo 3 em 1. Ou seja, eu vou pegar esse terceiro valor, digamos que essa terceira igualdade, ou terceira equação aqui, e esse valor que eu achei na terceira equação, eu vou substituir na primeira. Por quê na primeira, Marcelo? Porque vai ser mais fácil de fazer conta, quer ver? Ó? Então vamos lá, voltando à formalidade, substituindo 3 em 1, vírgula, temos 2 pontos. Chique isso, né? 20m menos 25 vezes 4, porque o valor que a gente achou na terceira foi 4, igual a 0. 25m menos 4 vezes 25 menos 100, igual a 0. Você pode isolar, como vocês gostam de falar, passa o 20 para lá, dividindo e tal, mas pensa assim, que número vezes 100, que número menos 100 que dá 0? 100. Então, o 20m tem que ser 100. E que número vezes 20 que dá 100? 5. M igual a 5. Agora, senhores, presta atenção. Vamos voltar lá no problema. A gente já sabe que n igual a 5, n igual a 4. Foca no que ele está pedindo. Se você não ficar esperto, você pode escolher a solução errada. Ele pede o valor de n mais n. Ó, os vestibulares modernos, tá? Eles não fazem mais esse tipo de coisa. A Unicamp, por exemplo, ela só dá 5 incógnitas, 5 alternativas, né? 5 não, 4 alternativas, A, B, C e D na primeira fase. Não tem nem letra E. A FUVEST também ela já mudou muito nisso, né? Mas a Unicamp é uma regra deles não colocar uma das alternativas aqui que poderia te confundir. Então, se o cara está distraído no exercício e não presta atenção na pergunta, e isso é importantíssimo, não esqueçam de focar no que realmente ele está perguntando, e aqui ele está perguntando quanto que é n mais n. Se m deu 5, a gente viu lá que o m, né? m 5, n 4. Então, isso daqui vai dar 9. Alternativa A. Tudo bem, pessoas? Bom, espero que vocês tenham gostado. Para quem não conhece, meu nome é Marcelo, famoso tio Phil. Estou aqui à disposição. Se quiserem, mande dúvidas, perguntas, sugestão de exercício. Estou aqui à disposição para sempre que vocês tiverem alguma dúvida e tal, pode contar com a gente, que a gente vai estar aqui
ajudando vocês. Tudo bem? Um grande abraço para todos. Mais uma vez, gente, não esquece de comentar, não esquece de nos seguir aí no nosso Instagram, né? Ou de curtir, seguir e compartilhar o nosso YouTube para que a gente possa trazer mais exercícios, mais coisas legais e bem interessantes aí para vocês. Ok? Um grande abraço. Fui.